Fala pessoal, eu sou o Taverneiro e obra nova na área. A história começa com o protagonista andando ali pelos corredores da sua escola. Ele ouve ali as garotas fofocando e ele fica encantado nelas. Protagonista gado. A gente já vê que o protagonista é gado. Suas bochechas ficam até vermelhas ali encarando elas. Ele menciona que existe apenas uma razão para as garotas se vestirem dessa forma tão provocante. Elas querem chamar a atenção dos boyzinhos ali na escola. Em seguida a gente vê ali um valentão chamando as garotas para sair. Ele é meio grosseiro, mas as garotas parecem gostar disso daí. E elas ficam ali todas interessadas. Enquanto isso, o protagonista ele se sente um fracassado, desejando ser um cara popular igual esse valentão bobão aí. Então ele olha para as duas garotas mais à frente e quando elas notam, ele disfarça, ele finge que não estava olhando para elas. Então elas cochicham dizendo que viu ele olhando para os opais delas e então chamam ele de perdedor. Ele comenta que quando mudou de escola ele tinha esperança de conseguir uma namorada. Mas ele sente que isso só é possível para caras que estão no nível acima do dele. Ele realmente se acha um gado fracassado. Então ele senta em sua carteira e começa a chorar, expressando que ele quer muito ter uma namorada. Nesse momento, galera, a garota ali mais atraente do colégio, a 10/10, a menina mais gata de todas, chama ele pelo seu nome, ele se chama Matthew. Então ele se apaixona ali instantaneamente. E ela pergunta por que ele tá com essa expressão estranha, se é porque ele não quer conversar com ela. E ele continua com essa cara de tonto aí, sem reação nenhuma. O nome dessa garota, a mais bonita do colégio, a 10/10, é Blossom. E ela é considerada a menina mais top ali da cidade. Todo mundo gosta dela. Então ela se apoia na carteira dele e ele sente um perfume adocicado vindo dela. A garota pergunta se ele tá morando sozinho, porque ela ouviu outros alunos falando sobre isso. E ele confirma que sim. Os pais dele tá trabalhando em uma outra cidade, por isso que ele tá morando sozinho. Então ela pergunta se ela pode ir pra casa dele à noite. Então ele começa a suar frio, então ele dá um grito. E ela pergunta se é porque ele não quer que ele vai. Em seguida ela pede o seu número de telefone, então ele passa o número. Ela diz que é para ele não esquecer de mandar o endereço, que às 9 horas da noite ela vai aparecer por lá. Então ele vai embora e começa a surtar ali, começa a ficar nervoso. Quando ele chega em casa, galera, ele fica tão ansioso que começa a suar frio. Ele se pergunta se ela realmente vai aparecer ali. Então ele começa a pensar nela e em como ela é bonita. Ele não para de pensar nessa 10/10. Então ele vai, arruma a casa, ele é desesperado, mas ele logo ouve a campainha tocar. E ele começa a comemorar, né? Já pensando que é ela. E quando ele abre a porta, realmente essa garota tá lá na porta do apartamento dele. Então ele fica em choque e não sabe nem como reagir. Então ele olha pra baixo e vê que ela trouxe todas as suas malas. Então ele fica se perguntando se por acaso ela fugiu de casa. Parados ali, ele não sabe o que fazer. Então ela pergunta se pode entrar. Então ele logo se oferece ali pra ajudar, que nem um gado mesmo, e vai ajudando a trazer as malas dela pra dentro de casa. Ele fica pensando se ela realmente fugiu de casa. Mas ele não se importava muito porque o mais importante é que ela estava ali na sua casa. A garota entra, vasculha toda a casa, então fecha as cortinas. Ao perguntar onde é o banheiro, ele informa. E nesse momento ele percebe que ela quer dormir ali em sua casa. Então ele começa a tremer ali que nem um bambu verde. Então ela liga o chuveiro e ele começa a babar ali do outro lado da porta pensando nela tomando banho. Sem vergonha. E quando ela se prepara para abrir a porta para sair, ele vaza correndo dali, disfarçado. E quando ela sai do banheiro, ele fica ainda mais encantado ao ver ela usando uma roupa normal, sem ser um uniforme escolar. Ela passa por ele e o protagonista não se move nem um músculo. Então ela se senta do outro lado do sofá, pega um controle e liga a televisão e começam ali a assistir o jornal. Ele se pergunta se tá tudo bem se ele ficar encarando ela. Então ela chama o seu nome e ele começa a suar frio, pensando que ela achou ruim porque ele tava secando ela o tempo todo. Então ela pergunta se tem alguma coisa para beber. Então ele levanta correndo e sai lá para buscar um café com leite. Ele diz que tem muitas perguntas a fazer. Será que ela realmente fugiu de casa? Então, mas isso não importava muito porque ele realmente estava com a garota mais bonita do colégio sentada em seu sofá. Então não importava se ela tinha fugido de casa ou não. Ela se levanta mais tarde e diz que vai dormir. E pergunta em qual quarto ela deve ficar. Ele a leva até o quarto de seus pais. E ele vai logo avisando que caso precise de alguma coisa, ela pode chamar ele. Ela pergunta se por acaso ele tá bravo com ela, pois mesmo não sendo próximos, ela veio até a sua casa, tomou banho em seu banheiro e ainda assistiu TV na sua sala. Então ele fica ali todo preocupado, dizendo que ele não tá bravo não, que tudo bem. Então ela diz que ele é um cara muito legal e ele fica corado ali morrendo de vergonha. Ela dá um tchauzinho e diz boa noite. E ele também se despede. Do outro lado do quarto, ele se pergunta se era só isso mesmo, se ela não estava esperando algo mais dele.
já que cá entre nós, quem se convida pra dormir em sua casa, né? Enquanto ela dorme na cama ali de seus pais, ele fica do outro lado da porta se perguntando se ele deve fazer alguma outra coisa. Já que ela nem trancou a porta, ele fica pensando que ela quer que ele entre lá. Então, com as mãos tremendo, ele consegue tocar ali na maçaneta. E a garota, deitada ali na cama, ela ouve tudo e fica aguardando para ver se ele vai realmente fazer alguma coisa. Ele pensa que ela pode estar passando por uma situação difícil, então ele decide não entrar. E ela percebe que ele saiu dali perto da porta e volta a dormir tranquilamente. No outro dia, ele acorda com um barulho bem alto. Quando ele vai conferir, ele vê que a garota tá secando seu cabelo e se espanta ao ver ela naquela posição. Então ele fica ali espiando ela, secando o cabelo, olhando para todas as partes do corpo dela. Seu coração se acelera e ele começa a disfarçar quando ela se vira. Ele diz que ela é tão bonita que ele vai ter um ataque cardíaco. É, até eu. Ele prepara o café da manhã para ambos, ela se senta para comer junto dele e menciona que não tomava café da manhã há séculos. E o protagonista fica todo encantado. Enquanto se arrumam para sair, ele fica pensando que eles parecem um casal. Tomaram café da manhã juntos, saíram para a escola juntos e estão andando um do lado do outro. Ele não consegue, galera, desgrudar os olhos dela, nem sequer por um segundo. Ele fica o tempo todo olhando para ela. Ele diz até que seu mundo ficou mais bonito. Então ele começa a ficar preocupado com o que os outros alunos vão pensar. Todos os caras durões ali do colégio gostavam dela e eles poderiam ficar com inveja. Então ele começa a sentir medo. Ele pensa que algo ruim vai acontecer se os garotos ali vê os dois indo para a escola juntos. Então ele começa a andar mais devagar. O valentão ali do dia anterior, ele aparece e pergunta por que a Blossom não respondeu às suas mensagens. O protagonista, ele fica com medo, então continua andando. A garota, ela percebe que o prota tá na frente, então ela ignora o valentão e pede pro Matthew ali, o protagonista, esperar ela. Então o valentão começa a xingar o protagonista e ele fica morrendo de medo. Durante a educação física, o protagonista reclama de ter esportes em equipe, pois ele era muito ruim. A bola sai para fora da quadra e quando ele vai buscar a bola, ele percebe que a Blossom, ela tá ali cuidando de um coelhinho. Ela dá uma planta para ele comer, então sorri. E é a primeira vez que o prota vê a garota sorrindo. Os outros alunos xingam ele para ele devolver a bola rápido, então ele se vira e ela percebe que ele tava ali encarando ela. Também ficou o dia inteiro olhando para ela. Ela deve estar se sentindo incomodada, vocês acham? Então o prota, ele ouve as outras garotas fofocando sobre a Blossom, dizendo que ela é sem graça e que nem é tão bonita assim para os garotos gostarem tanto dela. Essas fofoqueiras aí diz também que ela parece uma prostituta e que os outros garotos gostam tanto dela porque ela frequenta bares e sai com homens mais velhos em troca de dinheiro. Nesse momento aí o prota, ele tá distraído ouvindo ali a conversa, então ele leva uma bolada bem na cara. Ele fica cheio de papelzinho ali no nariz e comenta que ele esperava que a Blossom pelo menos perguntasse se ele estava bem, já que ela tinha ignorado o fato dele ter levado uma bolada na cara e tá machucado. Quando ele vai no banheiro, aquele valentão chama ele pra fora da escola pra poderem brigar. Já do outro lado, o valentão pergunta por que o prota tá vindo pra escola junto com a Blossom. Ele responde que é porque eles estão na mesma sala. E o garoto começa a bater nele. O prota começa a chorar pedindo pra parar, então a Blossom aparece. O prota fica morrendo de vergonha porque ela acabou de ver ele apanhando. E o valentão pergunta o que ela tá fazendo com esse cara, se ela gosta de babacas como ele. E a Blossom, galera, ela diz que sim, que ela gosta bem mais do protagonista do que de perdedores como ele, esse valentão aí. Então o prota fica ali todo emocionado, né? Quem não ficaria? Então o valentão ali, ele acha que não ouviu direito. Então ele pergunta de novo pra ela repetir e ela repete, falando que gosta muito mais do prota do que de perdedores como ele. Então o valentão dá um tapa na cara do protagonista e começa a provocá-lo novamente. Mas a Blossom, ela sai correndo e entra na frente, protegendo o protagonista. Ela diz que pessoas como ele acham o máximo brigar e que ele tá apenas descontando a sua raiva em outra pessoa por ele ser um fracassado. Então ela segura na mão ali do prota e sai correndo dali. O valentão fica xingando, então eles vão embora. O coração do Matthew começa a bater até mais forte e ele não para de encarar ela. Ele fica pensando na hora em que ela disse que gostava dele e ele fica ali todo apaixonado. Então de repente ela solta a mão e para por um segundo. Ela pede desculpas e ele diz que tá tudo bem, que não importa, não doeu nada. Não doeu, hein? Então ela sai correndo pra dentro do colégio e ele fica ali sem entender nada. O prota fica pensando que ela disse aquilo só pra encher o saco do valentão. Ele se questiona o que a Blossom tá fazendo em sua casa. Será que ela gosta realmente dele? Por isso que ela tá dormindo lá? Então ele fica ali confuso, se perguntando
sobre essas questões. Então ele fica ansioso para poder voltar para casa junto dela e ele se pergunta se os valentões vão encher o seu saco de novo. Na hora de ir embora, ela vai até a sua mesa e chama ele para ir embora junto. E ele já fica animado de novo, né? No caminho, todas as pessoas em volta ali olham pra ela. Ela é tão bonita que ela chama a atenção de todo mundo. E o protagonista, ele fica envergonhado. Então ela para em frente de um mercado e aponta ali pra entrada. Ela seleciona alguns itens e ele fica pensando que eles parecem que são casados ou algo parecido. Uma funcionária do supermercado até diz que eles formam um belo casal e pergunta se eles são namorados. O coração do prota já começa a bater mais rápido, ele já começa a ficar nervoso, apreensivo, e ele fica olhando pra ela para ver o que ela vai responder. Mas ela vai e prova ali o alimento que a funcionária estava oferecendo e não responde nada. Ela só sorri e chama ele para ir embora para passar as compras no caixa. Ele fica pensando em como aquela compra ficou cara. Então ele olha para ela chupando um pirulito e ela pega um pirulito novo e coloca na boca dele. E ele fica morrendo de vergonha e ele começa a pensar que realmente valeu a pena ter gastado todo aquele dinheiro no mercado. Já em casa, ela fala para ele ficar assistindo TV enquanto ela vai preparar uma comida. O prota, sem vergonha, fica encarando ela ali como sempre, né? Enquanto ela prepara o jantar. Ela sente bastante calor, então começa a tirar a gravata. E o protagonista, de longe, observando tudo, começa a suar frio. Ela prepara vários pratos, então eles se sentam para comer. Ela percebe que ele não tira os olhos dela, então ela manda ele comer. Quando ele coloca um pedaço na boca, ele percebe que tá muito gostoso. Ela pergunta se ele gostou. E ele diz que sim, que tá uma delícia, então ela começa a ficar feliz por receber esses elogios. Ele diz que tudo ali que ela fez tá muito bom, e ela diz obrigada meio tímida. E ele começa a achar ela ainda mais fofa. Ele diz que sua comida é melhor que a de sua mãe, porque ela coloca muito sal e acaba estragando tudo. E que ele ficou surpreso, já que ela não parecia ser uma boa cozinheira. Nesse momento, galera, ela lança um olhar sério ali pra ele, perguntando o que ela parecia ser. Então ele fica ali sem respostas e o clima entre os dois fica mais tenso.